Salve, salve família! Na aula de hoje nós vamos falar sobre refração da luz, um fenômeno ondulatório muito importante para a gente. E para começar a falar sobre esse fenômeno, eu gostaria que você observasse as duas imagens a seguir. Perceba, fera, que na figura da esquerda, na xícara da esquerda, você não consegue observar a moeda que se encontra no fundo da xícara. Mas já na xícara da direita, que contém água, você consegue enxergar a moeda no fundo da xícara. Fera, por que isso acontece? Olha só, fera, isso acontece porque na xícara com água, a luz proveniente da moeda, ao sair da água para o ar, ela acaba mudando de meio. E dependendo de como essa onda luminosa incide na superfície de separação, ao mudar de meio, a luz pode sofrer um desvio. E ao sofrer esse desvio, essa onda luminosa que mudou de meio chega aos olhos do observador e você consegue enxergar a moeda no fundo da xícara. Ou seja, fera, a luz proveniente da moeda, no segundo caso, ao passar da água para o ar, mudou de meio. E ao mudar de meio, ela sofre uma mudança na sua velocidade de propagação. Ao mudar de meio, fera, você vai dizer que a luz ela sofreu exatamente o fenômeno da refração. Então, fera, a refração ela vai estar associada sempre à mudança de meio. Fera, a refração é um fenômeno ondulatório que está sempre associado à mudança de meio. Mas no caso da nossa aula de hoje, nós vamos focar a refração para as ondas luminosas. Então você vai dizer que a onda luminosa, que a luz, ela sofre uma refração ao mudar de meio. E toda refração, fera, toda onda luminosa, quando muda de meio, acompanhada dessa mudança de meio, ela sofre uma alteração na sua velocidade de propagação, no seu comprimento de onda, mas na refração, a frequência da onda refratada, ela permanece a mesma. Tranquilo, fera? E a questão de você enxergar essa moeda no fundo da xícara significa dizer que a luz proveniente da moeda, nessa situação, ao passar da água para o ar, sofreu um desvio e chegou nos olhos do observador. Mas nós vamos definir a refração como sendo a passagem da luz de um meio para outro, acompanhada da variação em sua velocidade de propagação. E aí, fera, presta bem atenção que o primeiro conceito que eu vou trazer para vocês aqui é o conceito de índice de refração. Fera, todo meio oferece para a luz uma resistência. Todo meio oferece à passagem da luz uma certa resistência. Então, quando essa onda luminosa ela muda de meio, dependendo do meio que essa onda luminosa, ela se propaga, ela pode receber uma resistência maior ou uma resistência menor. Então eu costumo dizer que o índice de refração absoluto de um meio, ele mede exatamente a resistência que aquele meio oferece à passagem da luz. Ô Taveira, e como é que nós calculamos o índice de refração? Se liga, fera, o índice de refração ele é dado exatamente pela relação da velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, sobre a velocidade da luz no meio, representado pela letra V. Ou seja, o índice de refração absoluto de um meio, N, é igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e o V
é a velocidade da luz no meio que você está estudando. Fera, a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Mas você não precisa se preocupar com esse valor, pois a velocidade da luz no vácuo é uma constante, e toda constante deve ser fornecida. Mas vamos entender mais ou menos como é que funciona o índice de refração. Olha só, aí na tabela eu estou lhe dando alguns meios e os seus respectivos índices de refração. Fera, um meio que não oferece nenhuma resistência à passagem da luz é o vácuo. O vácuo, fera, é a ausência de matéria. Então significa dizer que no vácuo a luz ela viaja com seu valor máximo. Ou seja, o vácuo ele não oferece resistência à passagem da luz. Então, o menor índice de refração que você pode ter para um meio é o índice de refração no vácuo, que vale 1, pois no vácuo a velocidade da luz tem o seu valor máximo. Mas se você vai para a nossa tabela, presta bem atenção. Perceba que o índice de refração do ar é muito próximo do índice de refração no vácuo. Então você pode falar que o índice de refração no ar, por ser aproximadamente igual ao índice de refração no vácuo, é o menor índice de refração, que vale 1. O que significa dizer que no ar, a luz se propaga com uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Mas quando você pega, por exemplo, a água, perceba que o índice de refração da água é de 1,33. Ou seja, o índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. O que significa dizer que a água oferece uma resistência à passagem da luz e, portanto, na água, a luz se propaga com a velocidade menor. Quanto maior for o índice de refração de um meio, menor vai ser a velocidade de propagação da luz naquele meio. Ou seja, a velocidade da luz na água, fera, é de aproximadamente 2,250 vezes 10 à oitava metros por segundo. Quanto maior for o índice de refração de um meio, mais refringente vai ser aquele meio. E quanto mais refringente for um meio, fera, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio. Por exemplo, se você pega todos os meios que estão nessa tabela, nós temos que, por exemplo, no diamante, a velocidade da luz é menor, por exemplo, que no vidro. Por que, Taveirão? Porque no diamante, o índice de refração é de aproximadamente 2,4. Já no vidro, o índice de refração é de aproximadamente 1,5. Portanto, você pode afirmar que o diamante ele é mais refringente que o vidro. E, portanto, no diamante, a velocidade da luz é menor do que a velocidade da luz no vidro. Tranquilo, fera? Agora eu vou trazer para vocês uma das leis mais importantes da refração, que é a lei de Snell-Descartes. Se liga, fera. Na sua frente está aí uma figura de refração. Eu tenho um raio incidente incidindo obliquamente sobre uma superfície de separação que separa o meio 1 do meio 2. Ao incidir obliquamente e mudar de meio, essa luz sofre uma refração. Se ela incide obliquamente, ela sofre um desvio. Fera, esse raio de luz R é o raio de luz incidente. O raio de luz R' é o raio de luz refratado. Essa reta N, perpendicular à superfície de separação, é uma reta imaginária que nós chamamos de reta normal. Já de cara, eu posso afirmar para vocês
que a primeira lei da refração vai dizer que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, elas pertencem ao mesmo plano, ou seja, elas são coplanares. A segunda lei da refração é exatamente a lei de Snell-Descartes. O que é que vai dizer a lei de Snell-Descartes, Vera? A lei de Snell vai dizer que, na refração, é constante o produto do índice de refração de um meio pelo seno do ângulo que o raio da luz forma com a reta normal. Ou seja, você pode afirmar que para essa figura de refração, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, que é o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. Fera, aproveitando o espaço, eu quero te lembrar que se o raio de luz ele incide sobre a normal, ou seja, se o raio de luz ele incide perpendicular à superfície de separação, ele sofre refração sem sofrer desvio. O desvio só acontece se a luz incide obliquamente em relação à reta normal. Mas tá verão? Quais são as consequências da lei de Snell-Descartes? Olha só, vem comigo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a luz ela está passando de um meio 1 para o meio 2. Se liga, fera, onde o meio 1 é um meio menos refringente que o meio 2. Então a luz está passando de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então eu estou considerando que a luz ela está passando do meio 1 para o meio 2, onde o meio 1 ele é menos refringente que o meio 2. Então ela passa do meio menos refringente para o meio mais refringente. Pela lei de Snell-Descartes, se esse produto, fera, ele tem que permanecer constante, ao passar do meio menos refringente para o meio mais refringente, você pode garantir que o ângulo de incidência, para compensar, ele tem que ser maior que o ângulo de refração. Então, quando a luz passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio de luz, o raio refratado, ao sofrer desvio, ele se aproxima da reta normal, seria mais ou menos essa figura de refração. A luz, ao passar do meio 1 para o meio 2, ela se aproxima da reta normal. Isso me garante que o meio 2 ele é mais refringente que o meio 1. E, por consequência, se o meio 2 é mais refringente que o meio 1, você pode garantir que a velocidade da luz no meio 2 é menor que a velocidade da luz no meio 1. Então, sempre que a luz passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, ela vai se aproximar da reta normal. Vamos agora para outra situação. Tá verão? Vamos supor agora que a luz ela está passando de um meio 1 para o meio 2, onde o meio 1 ele é mais refringente que o meio 2. Então ela está passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Pela lei de Snell-Descartes, se está passando do meio mais para o meio menos, para compensar, o ângulo de incidência vai ter que ser menor que o ângulo de refração. O que significa dizer que, quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela vai se afastar da reta normal. Ou seja, se a luz está passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, a velocidade de propagação aumenta. Ou seja, a velocidade no meio 2 vai ser maior que a velocidade no meio 1. Então não esquece, sempre que a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela sofre um desvio, se afastando da reta normal,
e a sua velocidade de propagação aumenta. Mas não esquece, em toda refração, a frequência da luz permanece constante. Eu te aguardo, fera, na nossa próxima aula sobre reflexão total. Até a próxima. Valeu!